Mistério sobre corte da Selic chega ao fim e bancos já reduzem juros do consignado do INSS. Lula diz que não tem pressa e reforma ministerial será definida na semana que vem. E você vai ver também. Cristiano Zanin toma posse no cargo de ministro do STF nesta quinta-feira. Brasil registra por dia mais de 700 multas para motoristas que furam pedágios. A Alemanha vive epidemia de ataques a caixas eletrônicos. E ainda, astros de Hollywood doam milhões de dólares para apoiar atores em greve. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Como sempre, você é muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Ótima tarde para você, Dani. Ótima tarde para você também, Kleber, e é claro, para você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. E a gente começa falando de economia. As taxas básicas de juros caíram acima do esperado pelo mercado financeiro. O Copom reduziu a Selic em 0,5 ponto percentual, a 13,25% ao ano, no primeiro corte desde agosto de 2020. Agora a dúvida é quando esse efeito chega no crédito para o consumidor. Acompanhe. A decisão do Comitê de Política Monetária de reduzir a taxa Selic, os juros básicos da economia, em 0,5 ponto percentual, já motivou os bancos públicos a se apressarem em anunciar taxas menores no empréstimo consignado. Pouco depois da queda anunciada da taxa de juros básicos da economia, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil divulgaram seus comunicados. A Caixa divulgou a redução de 1,74% para a partir de 1,70% ao mês nas taxas de juros do crédito consignado para beneficiários e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. O Banco do Brasil, por sua vez, reduziu taxas nas linhas de crédito consignado, automático e outros. No caso do crédito consignado, o Banco do Brasil baixou a taxa de 1,81% ao mês para 1,77% ao mês na faixa mínima e de 1,95% ao mês para 1,89% ao mês no patamar máximo. Para quem está pensando em comprar a casa própria, o custo do financiamento é uma questão fundamental, já que compromete boa parte da renda por um longo período. Especialistas acreditam que o efeito da Selic não seja imediato. Apesar disso, o comprador não deve desprezar uma boa oportunidade de negócio. Isso porque ainda tem a opção de mais tarde fazer a portabilidade, que permite ao consumidor levar uma dívida de um banco para o outro, negociando taxas de juros menores para o pagamento. O Copom ainda indicou que a Selic vai continuar a cair, amparada pela redução da inflação. Segundo o comunicado do comitê, seus membros prevêem cortes de 0,5 ponto nas próximas reuniões. A redução foi a primeira após 3 anos. Desde agosto do ano passado, a taxa se manteve em 13,75% ao ano. E depois de 3 anos, finalmente o Banco Central anunciou a tão esperada redução na taxa de juros do país. 0,5%. Na frieza ali da matemática parece pouco, mas essa porcentagem já começou a fazer diferença na economia do país, não é, Kleber? Muita diferença, Dani. Olha só, para você que nos assiste ter uma ideia, nós vamos citar agora alguns negócios, né, que serão diretamente impactados com a redução da taxa Selic. Por exemplo, financiamentos de carros, o rotativo do cartão de crédito e os empréstimos consignados, entre outros. Quer saber mais? Então continue ligado, porque esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar sobre a redução da taxa básica de juros e seus impactos para o bolso do brasileiro, a gente conversa agora com Pierre Souza, que é professor de finanças da FGV. Boa tarde, Pierre, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso e olha só, primeiro a gente quer saber, quer que você fale como o consumidor pode ser beneficiado com essa redução da Selic. É um bom momento, por exemplo, para fazer financiamentos e empréstimos. E quem já paga um empréstimo pode fazer a chamada portabilidade? Explica para a gente, por favor. Bom, como vocês colocaram, né, esse efeito aí da redução da taxa de juros acaba influenciando diversos tipos de financiamento, né, tanto de automóvel, financiamento imobiliário, rotativo do cartão, então influencia a economia como um todo.
eu acho que o mais importante que a gente tem hoje nessa redução que a gente viu é que ela sinaliza que vai continuar acontecendo. Ou seja, talvez ainda não seja o momento de fazer um movimento muito abrupto por causa dessa redução. Ou seja, a gente sabe que espera, pelo menos, que nos próximos meses continue tendo essa redução, ou seja, oportunidades ainda melhores vão aparecer. Então, minha sugestão aqui nesse momento seria para não se apressar. Claro que melhorou, então a gente já tem uma melhora geral, mas a tendência é melhorar bastante ainda nos próximos meses. E, Pierre, por outro lado, quem tem algum tipo de investimento, como poupança ou renda fixa, vai perder com essa queda nos juros? Qual o conselho que você dá para essas pessoas? Então, mesmo que a gente tenha tido essa queda que é significativa de meio ponto percentual, ainda a gente tem uma taxa de juros bastante elevada, né? Então, quando a gente olha em termos reais, a nossa taxa de juros é das maiores do mundo. Ou seja, mesmo que não esteja hoje tão atrativo quanto era ontem, digamos assim, a renda fixa, ainda é um tipo de investimento muito rentável, com risco muito baixo. Então, as oportunidades ainda estão aí. Então, não vejo também por que a gente se apressar nisso, no sentido, não, agora eu vou mudar todo o meu investimento e tirar investimento de renda fixa aí para ações ou outros tipos de investimentos mais ativos, né? Então, para quem tem um perfil mais conservador, eu não vejo ainda uma razão de migrar muitos investimentos. Claro que é bom já começar a olhar com outros olhos aqueles investimentos de um pouco mais de risco que depois vão se tornar mais atrativos, mas hoje ainda é bastante atrativo ter esses juros reais, né? Quando a gente fala de juros acima da inflação, que a gente tem hoje mesmo a 13,25, que já é um valor bem significativo ainda, né? E, Pierre, o Banco Central indicou que a queda nos juros deve continuar nesse padrão, ou seja, 0,5% até o fim do ano. Quais os temas que vão ser importantes nos próximos meses para definir o ritmo dos juros? Exato. Então, a gente tem ainda até o final do ano mais 3 reuniões do Copom, e aí se espera que tenha reduções em todas elas, né? Agora, o grande ponto é o que vai definir se realmente vai se realizar aquela redução para chegar no 12% no final do ano, que hoje é a média que o mercado está esperando. Tem as grandes reformas que a gente tem que ver se vão acontecer. Então, principalmente, reforma tributária e o arcabouço fiscal, ver como é que ele vai ficar. Porque são os pontos que levam ao quê? A uma expectativa de inflação lá na frente. Então, se essas reformas aí acontecerem e tiverem o resultado desejado, a tendência é que realmente tenha essa redução e aconteça o que a gente está esperando, ter no final do ano 12% ou talvez até um pouquinho abaixo disso. Agora depende desses fatores e realmente a gente não tem nenhuma surpresa na inflação. Porque qualquer surpresa negativa, ou seja, a inflação um pouquinho acima do esperado, pode acabar não podendo realizar essa redução de taxa de juros que a gente espera. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o Pierre Souza, que é professor de Finanças da FGV. Pierre, muito obrigado e principalmente pelas dicas aí para os nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade, uma boa tarde para todos. Até mais. Em cerimônia no Palácio do Planalto, tomou posse hoje em Brasília o novo ministro do Turismo, Celso Sabino, que substituiu Daniela Carneiro. Em seu discurso de posse, ele disse que, entre suas metas, pretende ampliar a participação do turismo dentro e fora do país. Com o apoio de outros ministérios, quer dar melhores condições ao turista que visita aqui o Brasil. Estamos construindo um Plano Nacional de Desenvolvimento do Turismo, com programas, metas, objetivos, ações e tarefas que serão apresentadas ao presidente da República no mês que vem. Queremos nos inspirar em algumas iniciativas de sucesso, como Portugal, nossa nação irmã, que em 10 anos triplicou o número de turistas estrangeiros de 7 para 22 milhões no ano passado. Eles ampliaram a conectividade entre companhias aéreas, investiram em novos produtos e destinos turísticos, em campanhas digitais e na qualificação de mão de obra. Estamos no mesmo caminho. Olha só, o governo disse que não está com pressa para fazer a reforma ministerial. O anúncio foi feito hoje e seria uma resposta ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Explica para a gente essa história, Daniela. Pois é, relembrando, na terça-feira, Lira adiou a votação do projeto do novo marco fiscal, que é considerado prioridade para o Executivo. O adiamento seria uma estratégia para pressionar o governo e abrir espaço para o seu partido, o PP, na troca de ministros. Vamos ver. Em entrevistas para rádios da Amazônia, o presidente Lula disse que não tem pressa para fazer a reforma ministerial e deve tomar a decisão sobre as substituições de ministros na semana que vem,
após a Cúpula da Amazônia, que acontece entre os dias 8 e 9 de agosto. Eu vou fazer ajuste no governo porque nós temos interesse de construir uma maioria para que até o final de 2026 a gente possa votar as coisas importantes de interesse do povo brasileiro. E por isso a troca de ministro não pode ser vista como uma coisa absurda, como uma coisa menor. É uma coisa muito importante. Nós temos partidos importantes que querem participar do governo, que querem fazer parte da base do governo. Então nós vamos conversar com esses partidos. Eu não estou com pressa, as pessoas sabem que eu vou fazer e sabem que o presidente da República tem que tomar muito cuidado e muita responsabilidade. E isso ainda não está definido por mim, aonde que eu vou mexer, que ministério que eu vou entregar, que estado que vai ser beneficiado. Olha, e em cerimônia nesta tarde, Cristiano Zanin toma posse como ministro no Supremo Tribunal Federal. Ele substitui Ricardo Lewandowski, de 79 anos, que pediu aposentadoria em abril, após 17 anos na função. O novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, toma posse em rápida cerimônia no plenário da Corte nesta tarde. A expectativa da Corte é de que haja 350 convidados presentes na posse, entre eles o presidente Lula, quem o indicou para o cargo, o vice-presidente Geraldo Alckmin e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além de convidados pessoais de Zanin. O novo ministro do STF vai assumir um acervo de 520 processos, um dos menores dos gabinetes da Corte. As ações e os recursos que inicialmente vão ficar sob a relatoria do ministro devem ser herdados do ministro Ricardo Lewandowski. Zanin vai ocupar a cadeira que era do ministro que se aposentou em abril. Cristiano Zanin foi aprovado para o cargo no Senado Federal, com 58 votos a favor e 18 contrários no dia 21 de junho. Eram necessários 41 votos para a aprovação. Aos 47 anos, considerando as atuais regras para aposentadoria no STF, Zanin vai permanecer por 28 anos no STF até completar 75 anos. Após tomar posse, o novo ministro vai assumir a relatoria de ações com repercussões sociais e econômicas. A maioria dos processos trata de temas de direito administrativo e direito público, além de casos tributários. Depois da cerimônia formal, está marcado um jantar em homenagem a Zanin, organizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros. E agora a gente faz uma correção. O ministro Ricardo Lewandowski tem 75 anos e não 79, como nós acabamos de informar. E veja a seguir, a Alemanha vive uma epidemia de ataques a caixas eletrônicos. E ainda, astros de Hollywood enviam milhões de dólares para ajudar atores em greve. Os detalhes você confere depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h18 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias para você. E olha só essa notícia aqui curiosa. O vídeo de uma ciclovia totalmente inusitada viralizou nas redes sociais. Trata-se de um projeto de uma ciclofaixa na estrada PI 140 e PI 141 no Piauí. Diferente das ciclovias normais, a faixa ficaria bem no meio da estrada, entre as duas vias. Olha só que perigo para os ciclistas. Os carros passariam em alta velocidade pelos dois lados. No projeto, não há nem mesmo uma grade de proteção. E após toda a repercussão ruim, o Departamento de Estradas de Rodagem informou que a ciclofaixa será deslocada para a lateral. Mas ainda assim, pedalar em estradas pode ser muito perigoso. E o Brasil registrou por dia mais de 700 multas somente por fuga dos pedágios. O número de infrações no país neste ano ultrapassou 111 mil. Nos primeiros 5 meses do ano, em média, 735 motoristas foram multados por dia no Brasil por furar o bloqueio do pedágio nas estradas do país e fugir sem pagar a tarifa.
No total, foram quase 111 mil evasões verificadas no período. Somente em um trecho de 437 quilômetros entre os municípios de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e Jataí, em Goiás, administrados pela Ecovia Cerrado, foram registradas 6 mil evasões neste ano. No ano passado, foram 10 mil casos no mesmo trecho. Em rodovias importantes do país, como a Fernão Dias, o comportamento infrator já teve crescimento de 62% neste ano. A invasão de pedágios é considerada infração grave pelo Código Brasileiro de Trânsito, por colocar em risco os usuários e trabalhadores da rodovia. O tipo de violação pode penalizar o motorista. A invasão de pedágio gera perda de 5 pontos na carteira e multa de R$ 195,23. Todas as praças de pedágio são monitoradas por câmeras e são essas imagens utilizadas para provar que houve infração. Ao ser detectada a evasão, as imagens e os dados do veículo são repassados diretamente à Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é responsável por enviar a multa ao motorista. O processo é automatizado e feito por meio de um sistema integrado e compartilhado entre a empresa e o órgão fiscalizador. E olha, como a gente acabou de ver aí na reportagem, a evasão de pedágio é uma infração que tem crescido no país, principalmente em rodovias conhecidas e movimentadas como a Fernão Dias. Mesmo com todo o investimento em tecnologia as concessionárias têm feito, né, Dani? Pois é, e aí fica a dúvida, né? Fica aquela pergunta, por que é tão difícil combater essa prática que pode colocar em risco outros usuários das rodovias, além, é claro, dos funcionários das praças de pedágio? Nós consultamos um especialista em direito de trânsito, o José Roberto Fogatza e Silva, que falou sobre o assunto. Vamos ouvi-lo. Essa negócio da invasão dos pedágios é muita impunidade. Por quê? Pontuação é pouco, 5 pontos, e o valor é muito barato. Se a fiscalização endurecer, eu tenho certeza que não vai acontecer mais isso. Se a multa, por exemplo, for de R$2.000, R$3.000, tenho certeza que ninguém vai invadir pedágio mais. Então eu creio que é isso que falta aqui, fiscalização mais dura e mais firme. Creio isso. E a provável presença do presidente da Rússia, Vladimir Putin, na cúpula do G20, que vai acontecer em Nova Delhi, capital da Índia, em setembro, tem gerado tensão entre os organizadores do evento. O mal-estar tem origem nas diferentes posições sobre a guerra da Ucrânia dentro do bloco, que reúne membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte e países como Índia e China, mais alinhados à Rússia. Nos bastidores, busca-se um consenso para os termos do G20 em relação à guerra, mas um texto comum está longe de ser alcançado. O governo brasileiro torce para que o impasse se resolva até esta cúpula, para que o problema não seja herdado na próxima presidência rotativa do G20, que será do Brasil em 2024. Desta vez, caso Putin compareça à cúpula do G20, a tendência é que líderes como o americano Joe Biden, o francês Emmanuel Macron e o alemão Olaf Scholz se recusem a dividir o mesmo recinto que Putin. A tradicional foto da família G20 ao término da cúpula, então, seria descartada. A Alemanha vive uma epidemia de ataques a caixas eletrônicos. De acordo com dados do Departamento Federal de Investigações alemão, criminosos explodiram quase 500 caixas eletrônicos no país em 2022. O número representa um aumento de 27% que em 2021. Gangues baseadas na Holanda, que aproveitam das fronteiras abertas com a Alemanha, se beneficiam de peculiaridades como a cultura do dinheiro vivo e fragmentação do setor bancário muito presentes entre os alemães. As explosões em Hattingen, na região metropolitana de Düsseldorf, que aconteceram em março, não foram um evento isolado. Os moradores do edifício atingido tinham inclusive entrado na justiça no ano passado para forçar a retirada dos caixas eletrônicos que ficavam no térreo, exatamente por temerem a ação de criminosos. Só em 2022, a Alemanha registrou mais de um ataque do tipo por dia. Foram 496 investidas bem-sucedidas ou tentativas com o uso de explosivos,
contra 392 em 2021. Ao todo, em 2022, 30 milhões de euros, valor equivalente a 158 milhões de reais, foram levados por criminosos em 413 detonações bem-sucedidas. Em 83 casos, as detonações falharam. Além do dinheiro roubado, os bancos reportaram danos materiais de 13 milhões de euros causados pelas explosões. Detonações de caixas viraram um tópico comum no noticiário alemão. O fenômeno não é recente, mas tem se intensificado nos últimos anos, especialmente no oeste do país. A ação de organizações criminosas transnacionais e o reforço na segurança de caixas em países vizinhos favorecem esse crescimento. Até o momento não houve registro de mortes causadas pelas explosões, mas guardas e policiais já ficaram feridos durante os ataques ou na perseguição a criminosos. Ao abordar a questão dos ataques a caixas eletrônicos, a ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, pediu que os bancos tomassem medidas para reforçar a segurança. Mas uma abordagem unificada esbarra na fragmentação do sistema bancário alemão. E olha só, várias estrelas de Hollywood, incluindo aí George Clooney e Meryl Streep, doaram $1 milhão ou mais cada um para apoiar os atores que estão sem emprego devido à greve iniciada em maio. As informações são da Fundação de Caridade do sindicato da categoria. A greve do Sindicato de Atores e dos Roteiristas de Cinema e Televisão começou em maio para exigir melhores condições salariais e proteção diante da ameaça do uso de inteligência artificial. O movimento paralisou a produção do setor audiovisual nos Estados Unidos. Algumas celebridades contribuíram com $1 milhão ou mais para o fundo de apoio aos atores da Fundação SAG-AFTRA do sindicato. Nas últimas 3 semanas, a Fundação Sem Fins Lucrativos recebeu mais de $15 milhões para ajudar milhares de atores que enfrentam dificuldades econômicas. De acordo com um órgão que representa a categoria, 86% dos 160 mil membros do sindicato recebem menos de $26.500 por ano. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e uma ótima tarde. Não se esqueça que daqui a pouco eu volto a 1h50 com mais informações para você. Até já. Até mais.